Bem-vindos de volta ao canal Resenha dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama, romance e comédia chamado Uma Secretária de Futuro. Alerta de spoiler a seguir. Todos os dias uma garota chamada Tess pega um barco de Staten Island para chegar em Manhattan, onde ela trabalha como corretora de ações. Ela está trabalhando duro e, apesar de ser seu aniversário, ela vai ficar para trabalhar até mais tarde na empresa. Seu chefe e colega de trabalho lhe dizem que eles têm boas e más notícias para ela. A má notícia é que ela foi recusada novamente para o programa de corretores, já que está competindo com graduados de Harvard e Wharton, enquanto ela só tem alguma experiência em educação noturna e como secretária. A boa notícia é que um cara chamado Bob está procurando uma assistente e quer tomar uma bebida com ela, dizendo que ela deveria aproveitar a oportunidade. As pessoas vêm até ela e a parabenizam ao chegar em casa muito tarde. Ela fica surpresa com o seu namorado, Mick e outros amigos. No dia seguinte, ela encontra Bob, que diz que eles vão a um motel, o Ritz-Carlton. Ela pergunta se ele está realmente procurando um assistente e ele não responde. Então Tess deseja a ele uma boa festa e vai embora, voltando para a empresa. Ela sai para se vingar de seu chefe, que recomendou que ela encontrasse Bob para conseguir um emprego melhor. E todos no escritório riem. Mais tarde, uma mulher lhe diz que ela não vai avançar na vida chamando seu chefe de cafetão, dizendo que esta será a última vez que ela poderá ajudá-la. Ela diz que vai trabalhar para alguém em fusões e aquisições. Em seguida, chega ao seu novo escritório. Ela encontra sua patroa chamada Catherine, que parece bastante simpática. Catherine lhe pede para ir buscar café para ela e ao entregá-lo, Catherine explica algumas regras básicas e lhe pede para não usar tantas joias para parecer mais sofisticada. Mais tarde, elas tiram e um pouco mais tarde, ela é convocada para anotar as ideias que eles discutem para aumentar as receitas dos clientes corporativos. De repente, Tess contribui com algumas ideias, dizendo que lê muitas revistas para obtê-las. Uma mulher debocha de suas ideias, mas quando elas estão saindo, Catherine diz para manter as contribuições. Alguns dias depois, Tess tem uma ideia e vem contar a Catherine. Ela diz que notou que um de seus clientes corporativos Atrás Industries está procurando comprar a Rádio Fusão. E ela teve uma ideia sobre uma rádio. Catherine diz que Atrás que está procurando estações de TV pastéis e explica que todos os outros também estão. O rádio deixaria a Traffic entrar no mercado, embora não seja tão glamurosa quanto a TV, e há muito mais rádios à venda. Além disso, resolveria o problema de que com os japoneses que tentam assumir, já que a FCC proíbe a propriedade estrangeira do rádio. Catherine pergunta se ela ouviu isso em algum lugar, mas Tess diz que tudo é ideia dela e Catherine a elogia. Tess pergunta se poderia ser algo e sua chefe diz que ela pode dar uma olhada se ela deixar suas anotações. Tess lhe agradece e sai, e Catherine imediatamente começa a investigar. Em casa, Tess conta a Mick sobre Catherine e Catherine a leva a sério e que ela finalmente sente que está chegando a algum lugar. No dia seguinte, Tess ajuda a Catherine a se preparar para uma viagem aos Alpes. Ela diz a Tess que conversou com algumas pessoas e concluiu que Tras não tem mais nada na televisão, mas acha que sua ideia com rádio foi ótima e quer que ela continue com as ideias. Tess agradece a ela. Catherine explica então que vai embora esquiar e encontrar um homem que ela pode fechar negócio. A seguir, Catherine está esquiando nos Alpes enquanto salta de repente e quebra a perna. Ela liga para Tess, dizendo que não poderão transferi-la por pelo menos 2 semanas, e precisa que ela diga as reuniões, bem como deixa alguns trabalhadores entrarem em seu apartamento de casa, dizendo-lhe o código da porta da frente. Em seguida, Tess chega à casa da Catherine e ao entrar no apartamento, ela fica atonita com a arquitetura, os móveis e o design elegante. Ela se senta em sua mesa, vendo um gravador que ela toca, ouvindo a voz de Catherine, explicando ideias, mensagens e outras coisas. Tess repete as coisas e tenta imitar a voz de Catherine e o uso do vocabulário para soar mais profissional. De repente, após horas, ela ouve de repente uma mensagem para o diretor Jack em uma empresa de fusões e aquisições, dizendo que enviará ideias comerciais sobre a Três Industries. Tess verifica o correio de Catherine e vê que ela propôs a ideia de colocar a Três Industrial na rádio como sua própria ideia, não a de Tess. Entristecida, ela chega cedo em casa. Ela ouve sons ao entrar e ao ver seu namorado atraindo. Ela o xinga de cobra e sai. Mia, que grita com ela, sente muito e deseja que ela volte, mas ela o ignora e no dia seguinte decide ligar para Jack Trainer, se apresentando como colega de Catherine, marcando uma reunião. Telefona então como secretária, dizendo que Catherine não chegará às reuniões, mas que uma garota chamada Tess comparecerá em seu lugar.
Tess leva sua amiga Sino à casa de Catherine e planeja pegar emprestado um dos vestidos de Catherine para conhecer Jack. Se nota que o vestido custa $6.000 e Tess fica tão chocada por estar nervosa para a reunião que sim, tem que pegar alguns comprimidos para ela poder se acalmar. Naquela noite, chega a um bar chique esperando por Jack, um homem albino no bar, e deixa seu trabalho para ir até lá. Ele lhe diz que ela é a primeira mulher lá que se veste como uma mulher de verdade e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela responde que está esperando por um homem chamado Jack, e ele diz que Jack acabou de sair. Ela diz que ela também deveria ir, mas ele insiste que eles tomem uma bebida juntos. Tess relutantemente concorda, mas quando começa a beber tequila, eles acabam bebendo mais do que deviam. Tess começa a agir de forma estranha e ele pergunta se ela está se sentindo bem. Tess diz que está bem, mas que antes tomou alguns comprimidos para se acalmar. De repente, ela vê seu antigo colega de trabalho e tenta sair. Ela então vê o colega de Catherine e pede que ele pegue seu casaco para ela. Enquanto ela vai lá fora, ele sai para pedir um táxi e percebe que Tess está quase inconsciente, perguntando onde ela mora, mas ela não responde. Ao invés disso, ela leva para seu próprio apartamento, tendo que carregá-la para dentro. Ele tenta se comunicar com ela perguntando se ela quer café, mas percebe rapidamente que é uma má ideia, perguntando a si mesmo o que fazer. Na manhã seguinte, Tess acorda em uma cama e percebe que não é a dela, então ela tenta se levantar e sair sem acordá-lo. Ela olha para ele antes de ir, mas quando o despertador começa a apitar, ela foge. Mais tarde, ela está a caminho para encontrar Jack, dizendo a si mesma para não estragar tudo. Ela é levada para a sala de reuniões e ao entrar, o homem do outro dia está lá, se apresentando como Jack. Nervosa e um pouco envergonhada, ela se senta pedindo desculpas pela sua pasta barata e depois começa a explicar sua ideia sobre as aquisições de 3K do rádio. O homem não gosta da ideia, dizendo que é um alvo dos japoneses por ter muito dinheiro e uma estação de rádio e algo muito pequeno. Tess diz que ela pensou sobre isso, dizendo que eles deveriam procurar uma rede de rádio de alto perfil e depois usar o excedente do dinheiro para uma grande recompra de ações, resultando na proteção de trás de seu alto estoque. Em seguida, ela diz que foi terrível e como foi embaraçoso com Jack. 5 pede desculpas por não ter verificado os miligramas nas pílulas. De repente, ela vê Jack e Tess estressada. Implora assim para fingir ser sua secretária. Ela conduz Jack para o escritório e tenta explicar o que aconteceu ontem à noite. E não foi realmente ela. Mas como ela não se lembra do que realmente aconteceu, ela pergunta sem rodeios o que realmente aconteceu. Jack diz que a terra se moveu e que os anjos choraram, assustando-a um pouco, mas depois acaba dizendo que nada aconteceu. Tess diz que ela acordou em suas roupas íntimas e Jake explica que manteve seus olhos fechados o tempo todo. Ela pergunta se foi isso que Jack diz que ele pode ter chegado lá, mas não conseguem se lembrar. Entregando-lhe uma caixa enquanto ela abre, ele explica que ele pensou que ela precisaria de uma pasta melhor se eles fossem fazer este negócio, e ela fica feliz. Tess o acompanha até o elevador e Jack explica que encontrou uma rede de rádio de médio porte no sul, que tem problemas de liderança e é um bom alvo, e vai falar com eles alguns dias depois, já que visita uma empresa de rádio em Memphis. Conversando, acontece de seu escritório dizendo que eles terão que convencer 3K a comprar por $70 milhões. E durante todo o tempo os secretários estão assistindo Jack trocar de roupa, torcendo testas assim que notou que a filha de Oren 3, que vai se casar amanhã e ela acha que pode entrar e falar com o Sr. 3 sobre o negócio sem diz que será despedida se alguém descobrir o que ela está fazendo. Mas Tess diz que deve fazer isso se alguma vez quiser crescer na vida. De repente, Catherine liga, dizendo a Tess que estará de volta em uma semana. Tess fica surpresa, já que é um pouco mais cedo do que eles esperavam. A seguir, Tess está conversando com Jack, dizendo que vai se encontrar com o próprio Sr. 3 amanhã para entusiasmá-lo com o acordo. Jack pergunta quando eles o encontraram, e Jace diz que o Sr. 3 não está esperando os dois. Jack fica chateado, pensando que ela está tentando fazer este acordo sem ele, mas Tess diz a ele para se acalmar, dizendo que ela não está tentando fazer isto sem ele e diz que ele pode ir no dia seguinte a caminho da reunião. Tess revela que na verdade, é o casamento da filha do Sr. 3, e Jack imediatamente fica um pouco pessimista. Lá dentro, eles quase imediatamente se deparam com o Sr. e a Sra. 3. Tess se desculpa para ir ao banheiro e Jack vai buscar algumas bebidas. 1 minuto depois, pois Jack entra no banheiro chateado, tendo descoberto que eles nem sequer foram convidados, dizendo a Tess que ela é louca. De repente a noiva entra perguntando se ela ama ou odeia seu vestido, dizendo que um cara chamado Mark disse a ela que não ficou bom.
Tess diz que ela ama absolutamente. De repente ele está dizendo que ela é gloriosa, fabulosa, deslumbrante e perfeita. Elas saem e vão até o Sr. 3, que Jack começa a dançar com a senhora e Tess começa a dançar com o Sr. 3, dizendo que ela está tentando lhe arranjar uma rede de rádio, mas diz que seus chefes e as pessoas da empresa dele lhe dizem que ele só quer uma TV. O Sr. 3 diz que não é verdade, dizendo que ele adoraria ouvir novas ideias. E se ela tiver a propriedade certa, ele adoraria falar mais e diz a ela para entrar em contato com seu pessoal na segunda-feira. Em seguida, Jake diz que ela é incrível. A seguir, os dois se preparam para uma reunião e, após o fim de semana, chegam a 3 Industries e explicam sua proposta a 2 homens. Os 2 homens, no entanto, dizem a eles que outra empresa acabou de fazer uma oferta para comprar aquela rede de rádio. Esta manhã, Tess observa que os proprietários da rede de rádio praticamente consideram a empresa como sua própria família e se preocupam com o que acontece com ela. E assim, se a 3 que puder fazer um acordo com eles, eles não terão que entrar em uma guerra de licitações. Os 2 homens dizem que 3 que não está interessado. Mas então o telefone toca e é o Sr. traz dizendo que ele está sim, muito interessado. E os homens têm que mudar sua atitude quando saem. Tess e Jack começam a se beijar. Quando chegam em casa começam a se despir. Mais tarde, quando eles estão tendo um momento íntimo, Tess diz que tem que lhe dizer algo, mas depois o telefone toca. Jack termina a ligação dizendo a Tess que há uma mulher com quem ele ainda não terminou. Alguém com quem ele deveria ter se encontrado há algumas semanas, mas que ela quebrou a perna esquiando e ele não teve tempo de ir até lá dizer que eles terminaram. A seguir, Tess fica estressada, tendo que consertar muitas coisas antes de Catherine voltar para casa. Ela pega Catherine chegando em um helicóptero e a leva para casa. Catherine até pede a ajuda de Tess um pouco mais tarde. Tess diz que precisa ir, mas Catherine insiste para que ela vá comprar os comprimidos que ela precisa lá fora. Jack chega em um táxi e quando ele entra, ela lhe pede para ir buscar champanhe para eles. Ele faz isso e Tess retorna ouvindo Dick lá e se esconde. Jack retorna com o champanhe, mas depois diz que tem que correr porque tem uma reunião. Ela insiste para que ele fique, mas ele diz que há outra pessoa. Catherine fica assustada, mas Jack esclarece que há outra pessoa que ele tem que encontrar agora mesmo e foge. Tess fica feliz e sai com os comprimidos, dizendo que tem que correr. Catherine de repente percebe que Tess esqueceu seu caderno de anotações. Ela o abre, vendo que ela está encontrando Tess e começa a gritar e xingar Tess. Tess chega a 3 quintas-feiras e encontra Jack. Jack explica ao Sr. Ambuster, o proprietário da rede de rádio, está conversando com o Sr. Traz e todos eles estão esperando para ver se eles vão se dar bem. De repente, eles pedem para todos se sentarem e o Sr. 3, que começa a agradecer a Tess e Jack por sua ideia e por terem levado a todos lá. Hoje o Sr. Abra esta lhes diz então que ele é o Sr. 3 que concordam em vender sua empresa por 68,5 milhões de dinheiros e títulos. E durante todo o tempo Tess fica provocando Jack. De repente, a voz furiosa de Catherine é ouvida e aparece dizendo que Tess é sua secretária e roubou a sua ideia sobre a aquisição do rádio enquanto ela estava deitada com os ossos quebrados. As pessoas começam a ajudar Catherine e depois dizem a ela para entregar os papéis para que possam terminar o negócio. O Sr. 3 lhe pergunta quem está realmente dirigindo este negócio, e Tess começa a pedir desculpas e dizer que está arrependida, embora não tendo ideia do que fazer, já que continua o acordo, falando com raiva para Catherine, enquanto Tess vai embora entristecida para casa. No dia seguinte, ela vê algo no jornal. Ela foi demitida de seu emprego, abraça seus amigos e se despede. Ao sair, ela vê Jack e se depara com alguém. Jack diz que tentou encontrá-la, perguntando se o relacionamento deles também fazia parte do esquema. Ela diz que não. Catherine aparece perguntando se esses são mais arquivos dela roubados. Tess diz a ela para nunca mais falar com ela, como se eles não soubessem o que realmente aconteceu. Sr. 3 que seus homens aparecem e Catherine diz que lamenta que ela tenha tido que ver tudo isso zerar Jack para subir no elevador. Jack diz que não sem Tess, e quando eles estão prestes a subir testes ao Sr. 3 para perguntar a Catherine sobre o buraco no negócio, mostrando ao Sr. 3 que uma página do jornal sobre os links Spreaker está se movendo. Catherine goza com isso, mas Jeff observa que Slim Slike é um dos principais ativos da rede de rádio, observando que eles perderam muito tempo se não se certificarem de fechá-los antes de assinar o acordo. O Sr. 3 que sai pedindo até que explique a situação. Tess mostra a ele como ela conseguiu a ideia da aquisição do rádio pelos jornais e como é que ajudou a encontrar a rede de rádio certa. Ele sai e encontra um senhor em Brewster.
Quando Catherine chega lá, o Sr. Trace, que lhe pede para explicar exatamente como ela conseguiu a ideia de que comprar a rede de rádio, como Catherine diz que não se lembra e deve verificar seus arquivos. O Sr. Trace exclama que se certificará pessoalmente de que ela teve a ideia, e Catherine os deixa ressentida. O Sr. Trace observa então que Tess teve que burlar as regras para chegar onde ela está agora e lhe pergunta se ela quer vir trabalhar para ele. Tess fica feliz e aceita sua oferta. E o Sr. Trace que diz que vai esperá-la amanhã. Em seguida Tess e Jack se beijam e todas as secretárias aplaudem. No dia seguinte, ela chega a 3 indústrias e é apontada para seu local de trabalho, dizendo que a Sra. Baxter lhe mostrará o local 10 vezes para Baxter em um escritório, pensando que é seu chefe e se senta do lado de fora. A senhorita Baxter sai pedindo desculpas e só estava usando o telefone. A Sra. Baquita então diz que está sentada em sua cadeira e que ela tem a sua própria mesa lá dentro, até que finalmente entende que a senhorita Baxter é a sua secretária. Ela entra em seu escritório e a senhorita Baxter pergunta o que espera dela. Des diz que espera que ela nunca vá buscar café para ela se não for pegar um para ela também. A Sra. Baxter parece feliz e sai. Então Tess liga para CIM, pedindo que adivinhe onde ela está e sim, se levanta, gritando animada que Tess conseguiu. Obrigado para assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.